Amados, queridos irmãos, a você que nos assiste, a você que nos acompanha, a você que pela primeira vez chega a este canal, queridos, eu tenho o prazer de receber você na bendita e na eterna paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz venha permanecer, que esta paz venha habitar em nosso coração, não só hoje, mas que seja para todo o sempre. Meus amados, Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, está escrito: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Eu quero, queridos, nesta oportunidade, neste momento, agradecer e louvar a Deus pela sua vida. Pedir licença para entrar no seu lar, na sua casa, através do seu receptor, do seu meio de comunicação. E eu peço ao Deus eterno que recompense a você pelos minutos e segundos que você tem cancelado os seus compromissos, deixado os seus afazeres, para meditar conosco na Palavra de Deus. Meus amados, o versículo em que lemos mostra a nossas fragilidades. Mostra-nos que somos dependentes de Deus e que se hoje alcançamos algum objetivo, é pela misericórdia de Deus, pois a palavra de Deus nos diz que a misericórdia do Senhor se renova todos os dias, e a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor conhece as nossas limitações, sabe que somos fracos, que somos falhos e que por isso Ele nos atende, não porque somos merecedores, porque o versículo em que lemos nos mostra que nem nos relacionar com Deus através da oração a gente sabe. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero mais uma vez pedir a sua preciosa atenção, visto que não é uma pregação, é apenas uma meditação da Palavra de Deus. Mas ouça com atenção o que diz esse versículo. Também o Espírito semelhantemente nos assiste. Ele sabe, ele entende o que nós necessitamos, o que a gente pretende. Porém, queridos, nós não sabemos pedir da maneira correta. Louvado seja o nome do Senhor. E tem muitas pessoas que, quando se fala em petição, quando ele coloca uma situação diante de Deus e que não tem as suas petições atendidas, ele fica angustiado, ele às vezes se desespera, não tem paciência de esperar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ainda fica, de uma certa forma, angustiado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o versículo em que lemos nos diz que Ele nos assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos, queridos,
orar como convém. Louvado seja Deus. Eu sempre digo uma frase e quero voltar a repetir. Nem tudo que a gente pede podemos receber. Deus nos dá. Por quê? Porque às vezes tem coisas que a gente pede a Deus, mas no fim ela traz uma consequência para nossas vidas. Ela gera em nós um sofrimento. E Deus não quer que a gente sofra. Às vezes a gente sofre por causa da nossa iniciativa, por causa daquilo que a gente pede e não analisa antes de pedir. Isso às vezes nos causa sofrimento. O versículo que lemos é muito claro, que nós não sabemos pedir, orar, como convém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira. Ele é quem leva nossas petições diante de Deus. Ele é quem leva, louvado seja Deus, as nossas intercessões perante a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, se hoje eu quero voltar a repetir, nós alcançamos algum benefício, não é porque nós merecemos, mas é pela bondade do Senhor. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas. Ele sabe das nossas limitações. Ele sabe que somos fracos. Por isso, querido, que Deus não prova a toda pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele conhece as nossas estruturas. Ele sabe das nossas limitações. Ele nos entende, Ele nos compreende. Louvado seja Deus. Ele sabe até o momento onde possamos suportar, aonde nós conseguiremos suportar as adversidades que nós atravessamos todos os dias. Mas a palavra de Deus nos diz que Ele nos assiste em nossas fraquezas. Ele sabe do que nós necessitamos. Ele sabe do que precisamos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele conhece as nossas estruturas. Ele semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus também nos diz que este mesmo Espírito leva as nossas petições diante do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Louvado seja Deus. Queridos, como é bom, como é maravilhoso servir a Deus. O Senhor conhece todas as nossas necessidades. Queridos, servir um Deus que não te compreende, que não te entende, que não sabe do que você necessita, do que você precisa, logo, este não é um Deus. Porque o nosso Senhor, Ele sabe de tudo que necessitamos, de tudo em que precisamos. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, Ele entende, Ele compreende, Ele sabe as nossas limitações. Ele sabe até onde somos capazes de chegar, de suportar as nossas adversidades. Somos fracos? Sim.
Por isso que somos dependentes de Deus. Por isso que somos necessitados da sua presença. Queridos, o homem sem Deus, ele não é absolutamente nada. O homem sem Deus, ele não pode fazer absolutamente nada. O homem sem Deus, ele não chega a lugar nenhum. O homem sem a presença de Deus, ele não suporta as aflições. O homem sem viver a dependência de Deus, louvado seja o nome do Senhor, ele é como uma folha seca que o vento sopra, que o vento leva para onde quer. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que nós temos a nossa dependência totalmente ao Senhor. Nós somos único e exclusivamente, nós temos única e exclusivamente a nossa dependência no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não é porque somos capazes, não. Não é porque somos dignos, não. Não é porque somos merecedores. Não é isso, queridos. É a bondade do Senhor. É a misericórdia de Deus. É ela que nos sustenta. É ela que nos levanta. É ela que nos faz suportar as adversidades. É ela que nos coloca de pé. É ela que nos ajuda a nos firmar na sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. O texto, o versículo em que lemos, nos mostra que nós somos fracos, queridos, que nós somos falhos. Louvado seja o nome do Senhor. E que a misericórdia de Deus é que nos sustenta, é que nos põe de pé todos os dias. Nós não somos capazes, nós não somos dignos ou temos resistência suficiente de suportarmos, porque o próprio Jesus nos alertou que no mundo nós teremos aflição. No mundo nós passamos por momentos de fraqueza. No mundo nós estamos sujeitos a qualquer coisa nos acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, queridos, é que Ele, mesmo sabendo que somos fracos, mesmo sabendo que somos falhos, que somos dependentes, louvado seja o nome do Senhor, Ele nos sustenta com a sua destra, com a sua fidelidade, com a sua mão amiga, com a sua proteção. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós estamos sem ânimo, até para buscarmos a Deus em oração. Às vezes nós estamos com a nossa vida debilitada, nos ajoelhamos, não sai palavra dos nossos lábios. Mas o próprio texto diz que quando nos falta a palavra, quando nos falta argumento, louvado seja o nome do Senhor, Ele intercede, Ele leva junto ao Pai a intenção do nosso coração. Ele leva junto ao Pai as nossas intercessões, mesmo sem nós. Louvado seja o nome do Senhor. E mesmo que nos falte palavra, mesmo que nos falte argumento, louvado seja o nome do Senhor, Ele leva perante ao Pai as nossas petições. Louvado seja Deus. É aquela história que disse no início. Nós não sabemos pedir, nós não sabemos orar como convém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é Ele que nos ajuda, é Ele que intercede por nós. Estou falando do querido e amado Espírito Santo. É Ele que intercede junto ao Pai. Louvado seja Deus. Não tem aqueles momentos que nos falta a palavra na oração? Não tem momento que a gente não sabe
de uma maneira correta, pedir perante ao Senhor, colocar as nossas petições perante ao Senhor. É neste momento, quando nós não sabemos pedir, é no momento em que a tribulação, que o vendaval, que a tempestade bate em nossa porta, louvado seja o nome do Senhor, que nos encontra fraco, debilitado, louvado seja o nome do Senhor. É no momento em que a enfermidade nos assola, é naquele momento que a gente está passando por uma tremenda tribulação, uma angústia, louvado seja Deus. É neste momento que nós nos ajoelhamos e que nos falta a palavra, é que o Espírito Santo, o nosso intercessor, aquele que o Senhor Jesus prometeu a nos consolar, é Ele que leva diante do Pai as nossas petições. E estamos atendidos, estamos renovados, estamos amparados, estamos levantados pela misericórdia e pela bondade de Deus. Meus queridos, pois o apóstolo São Paulo, ele nos diz e nos deixa claro que ele nos assiste em nossas fraquezas. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, ele está sempre nos assistindo, está sempre nos olhando. Ele está sempre, louvado seja o nome do Senhor, atento às nossas petições e às nossas orações. Eu quero, meus amados, agradecer a Deus pela sua vida, pela sua preciosa e maravilhosa companhia. Eu quero louvar a Deus pelos minutos e segundos que você tem deixado os seus afazeres. Quero mais uma vez dizer a você, não é uma pregação completa, apenas uma meditação da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que te abençoe em todos os momentos da tua vida. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus o abençoe.